Vamos falar de alongamento e dor na lombar. Por que será que nem todo alongamento é bom para tua lombar? E também porque que alguns, inclusive, podem piorar a tua situação, podem piorar a tua dor na lombar. Por que será? A gente vai falar de uma prática que parece sempre do bem, mas que em alguns casos piora a dor sem tu perceber, tá? Que é o alongamento. É uma coisa extremamente comum, a gente faz, pelo menos eu fazia até no colégio, desde que eu me lembro bem pequenininha, educação física, uns exercícios, sempre tinha alongamento em tudo. Aí fisioterapia, alongamento, não sei aonde, alongamento. Não quer dizer que ele é ruim, mas a gente tem que entender quando é bom, quando que não é bom e quando que a gente pode ou não pode fazer. Talvez tu já tentou alongar a lombar achando que isso ajudava. Talvez tu tenha alongado e a tua dor piorou ou ela voltou. Talvez até te falaram que tua dor na lombar podia ser falta de flexibilidade, que tu era muito duro, muito rígido, ou talvez tu tenha desistido de alongar, às vezes até com medo de agravar, de piorar o teu caso. Então hoje a gente vai resolver isso de vez. Eu vou te mostrar o que a ciência diz sobre alongamento e dor na lombar e como que a gente escolhe o tipo certo para o teu corpo, para o teu caso, ou até decidir se nesse momento que tu tá, o melhor é não alongar. Vamos entender da onde que veio essa ideia tão popular que é o alongamento. Da onde é que será que surgiu isso? A cultura do alongamento, ela vem da ideia de que toda dor é causada por uma tensão muscular, tá? E sim, em algumas partes do corpo isso até faz sentido. Às vezes, pode até ser que alongar pode te dar um alívio. Eu tento alongar aqui o meu pescoço, dar uma aliviada, pode dar um alívio sim. Só que a coluna lombar, ela é uma estrutura completamente diferente. Ela tem discos, que são os nossos amortecedores, que ficam entre as nossas vértebras, aqueles branquinhos ali entre os ossos, tá? E eles foram feitos para nos dar suporte e estabilidade. É para isso que a nossa coluna lombar foi feita, e não para nos dar uma mobilidade, um movimento exagerado. Essa parte da coluna lombar aqui, que é o verdinho, tá? Só essa parte da lombar. E quando a gente faz esse alongamento, gente, nem dói no começo. Não dói no começo. Só que pode ir acumulando. E de repente, algum dia, sei lá, tu espirra, tu se abaixa para pegar alguma coisa no chão e a tua coluna trava ou dá uma fisgada. Sabe aquela fisgada que dá aquela dorzinha ou ela dá uma travada? E o primeiro conselho, quando a gente tem alguma dessas coisas, quando a gente dá essa fisgada, trava, vai dar uma dor, de qualquer pessoa, não tô nem falando de profissional, faz um alongamento que melhora. Ah, faz um alongamento aí que melhora, puxa a perna, estica a perna, puxa o joelho contra o peito. Quem nunca ouviu um desses aí? Isso é muito comum. Só que aí o nosso ciclo começa. Qual que é o ciclo? A pessoa alonga, tem um alívio momentâneo, depois piora e aí vai alongar de novo para voltar para esse ciclo, tá? Parece que ajuda, mas na verdade tu tá como se fosse passando a unha numa ferida que tá tentando cicatrizar. Sabe aquela feridinha que tu tem às vezes e aí tu passa a unha, arranca e ela não melhora e aí fica essa bola de neve que nunca cicatriza direito. É como se fosse isso, tá? Agora vamos entender um pouquinho mais o que a ciência mostra sobre alongamento e dor na lombar, tá? Sabe quando a gente acorda, sei lá, às vezes tu tá com dor, acorda meio rígido, acorda com a lombar um pouco incomodando, e aí tu faz aquele alongamento puxando o joelho pro peito, sabe? Assim, ó, essa posição aqui. Vocês já fizeram isso? Puxa o joelho contra o peito, sente a coluna, às vezes até soltar, dá uma sensação às vezes boa, às vezes não, dá até um estalinho para algumas pessoas. Mas o que acontece por dentro é que tu tá dobrando teus discos, a tua coluna ali, e esses discos às vezes já estão machucados, a tua coluna ali já tá sensível, já tá um pouco irritada numa parte específica, e aí tu tá aplicando uma pressão ainda maior nessa parte. Isso, gente, ativa um reflexo neurológico chamado inibição da dor por estiramento. É assim, o teu cérebro ele libera uma anestesia natural. Aí o que acontece com uma anestesia? A tua dor vai embora. Às vezes por 15, 20 minutos, depois ela volta e às vezes até pior. O que a gente faz? Se a dor voltou, eu alongo de novo porque eu quero aquela sensação boa mais uma vez, tá? Mesma coisa. É como se eu tivesse um machucado com uma casquinha e eu vou lá e arranco com a minha unha fora. Eu fico arrancando essa casquinha do machucado todos os dias e aí esse machucado nunca fecha, nunca cicatriza. A nossa coluna lombar, gente, ela tem uma função principal, como eu mostrei para vocês antes ali. É estabilizar, firmar o nosso tronco.
ela é como se fosse um mastro central do nosso corpo. Quem deveria fazer movimentos do nosso corpo é quadril, é o braço, é o ombro e não a nossa coluna lombar. Só que quando a gente perde, às vezes, o ombro fica mais rígido, aqui em cima fica mais duro, o quadril acaba perdendo mobilidade, fica mais duro, mais rígido. Às vezes por sedentarismo, por má postura, por muito tempo sentado, por uma série de fatores, não vem ao caso. Só que quando isso acontece, quando o teu quadril fica mais rígido, o ombro, as articulações do teu corpo começam a ficar um pouco mais duras, mais rígidas, a tua lombar começa a compensar. O que é isso? É ela tentando fazer um trabalho que outra parte do corpo não está fazendo. Só que não é o trabalho dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter mais dor, vai ficar com rigidez, vai inflamar, em alguns casos mais graves. Abaulamento, protusão, hérnia, compressão nervosa, ciático inflamado. Uma série de coisas podem acontecer. Algumas pessoas me perguntam assim, mas coach Sandra, e se o problema for rigidez mesmo? E se os meus músculos estiverem mais tensos, mais travados, chama às vezes encurtado? Esse é um ótimo ponto, mas olha só, a rigidez muscular, ela pode ser uma resposta de proteção. Como assim? O meu músculo fica mais rígido para me proteger? Exatamente. O corpo, ele trava os músculos da lombar, tá? Como se fosse um alarme, para evitar um dano ainda maior, para evitar que piore aquele problema. E aí tu fica com aquela sensação, às vezes, sabe quando a lombar fica meio pesada? Parece que tá pesado, parece que tá queimando, parece que tá rígido, duro. É isso que acontece. Para proteger a lombar, o nosso corpo faz isso. Deixa esses músculos mais tensos. Só que aí me dá o quê? Mais dor. E se tu força um alongamento nessa hora, que é a primeira coisa que a gente pensa, minhas costas estão meio duras, meio rígido, vou dar uma alongada. É como se a gente desligasse o alarme sem apagar o incêndio. Eu trouxe aquela sensação de alívio, de anestesia que eu falei antes para vocês, natural ali, por uns 15, 20 minutinhos na musculatura, e depois volta, e às vezes pior. Então, é como se eu desligasse o alarme, só que sem apagar o incêndio. O que a gente precisa entender, o que tu precisa entender, é o motivo da rigidez nessa musculatura, dessa parte mais travada. E normalmente é porque a tua coluna, ela tá sendo forçada a compensar o que o quadril ou o que o teu core deviam estar fazendo. Quadril, como eu falei antes, se movimentando com uma boa mobilidade, sem ser um quadril travado, ou o teu core protegendo a tua coluna, evitando essas compensações. Ao invés de perguntar o que eu posso fazer para soltar a minha coluna, a gente tem que começar a fazer outra pergunta. O que eu posso fazer para proteger a minha coluna? Não soltar, proteger. Isso muda tudo, gente, completamente. Tem um estudo que foi publicado em 2020 que ele mostrou que pessoas com dor lombar crônica tiveram uma diminuição, uma redução significativa da dor com programas de alongamento leve e controlado. E quando o alongamento era feito junto com exercícios de fortalecimento para a lombar. Ou seja, alongar sozinho nem sempre resolve. Ah, Sandra, então eu posso alongar e fazer fortalecimento que eu vou melhorar. Calma lá, jovem gafanhoto, olha só. Outro estudo acompanhou pessoas com dor lombar aguda, aquela dor mais recente, sabe? Talvez se vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão com essa dor um pouquinho mais recente ou mais aguda nesse momento. E nesse estudo descobriram que alongamento isolado não teve um efeito claro. Em alguns casos até piorou a dor da pessoa. Sabe por quê? Porque os tecidos ali da lombar, nervo, as fáscias, ligamento, ainda estava inflamado, sensível. E aí o alongamento fez o quê? Criou mais irritação nessa região da lombar. Ou seja, alongar na hora errada pode atrapalhar a tua recuperação. E quando o nervo está envolvido, o cuidado precisa ser ainda maior, gente. Às vezes, quando tu sabe com aquela dor que parece que tá pinçando ali na lombar, parece que tá fisgando na tua lombar, ou até irradiando, puxando pro glúteo, pro quadril, às vezes pra coxa, às vezes lá pra panturrilha, pro pé, quando a dor irradia, quer dizer que tem um componente neural, tá? É uma dor com componente neural. O que é isso? É quando tá pinçando, o amarelinho ali é o nervo. Quando tá pinçando ali, machuca muito mais, irrita. Então pensa que quando eu vou fazer o alongamento, esse amarelinho ali, ele sai lá pro meu glúteo, lá pra minha perna, até lá no meu pé, até os meus dedos. Quando eu faço esse alongamento, tá vendo que tá pinçando ali o nervo? É como se eu segurasse um elástico e puxasse ele o máximo possível. Só que aqui onde eu tô pinçando é onde tá gerando a minha dor. É o alarme do meu corpo dizendo, pelo amor de Deus,
para com isso. Só que aí tem aquela parte que eu expliquei antes, eu quero que vocês lembrem disso, que é a parte onde na musculatura tem aquela liberação que dá uma sensação de alívio, o alongamento. Só que a sensação de alívio é só uma sensação no teu corpo. O nervo ainda tá ali pinçado e eu ainda tô puxando, esticando esse nervo, fazendo esse alongamento na minha coluna e lá na minha perna. Por isso que quando eu alongo e eu tô com essa situação, eu pioro, ou eu não sinto a minha dor melhorar, ou às vezes na hora e depois piora, a dor às vezes começa a descer ainda mais. Então, gente, tem que sempre entender qual é a fase da dor que tu tá, qual é a tolerância, qual é a técnica que eu vou usar. Se for feito um alongamento na hora errada, com pressa, puxando, espichando, fazendo força, o nervo vai responder com mais dor, mais rigidez, mais tensão. E aí a minha dor só vai piorar. Eu só vou piorar ao longo dos dias. E olha só, gente, muita gente alonga achando que tá protegendo a coluna da dor lombar. Só que, como eu falei antes, tem vários estudos que mostram que alongamento isolado não previne dor nas costas. Sabe o que mais protege da dor lombar? O que mais te ajuda a melhorar da dor, a proteger a tua coluna? Proteger mesmo, tipo escudo. Movimentos seguros. Movimento é muito bom, gente. Não é pra vocês ficarem parados com a lombar, Deus me livre, não mexe mais nada, então não é pra alongar. A Sandra falou que não é pra alongar, não é pra fazer mais nada, vou ficar parado. Não, gente. Movimento melhora bastante. Só que tem que ser o movimento certo. Fortalecimento do tronco, fortalecimento da lombar, fortalecimento do quadril, do core. Isso vai proteger a lombar de vocês. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é todo conectado. Então, se eu tiver a musculatura que não funciona direito, com uma má postura, vai piorar a minha dor. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Se eu tenho musculatura fraca, outra muito rígida, isso não vai me deixar com uma proteção legal para minha lombar. Por quê? Porque o meu core, gente, o core é toda a musculatura que está em volta do teu tronco, da tua lombar, toda a musculatura do teu quadril. Se essa musculatura frente, lado, trás, embaixo, em cima, dentro, pertinho da coluna, fora, aqui no abdômen, não tiver fortalecida, não tem como proteger a tua lombar. Porque a nossa lombar, gente, como eu mostrei para vocês antes, a nossa coluna, olha só, se eu pegar esse montinho de ossos aqui e soltar, ele não vai ficar assim duro, ele vai despencar. Você já viu aqueles esqueletinhos? Se eu pegar um esqueletinho desse, só a coluna, ela é solta. Soltei, pum, caiu. O que vai deixar ela reta? O que faz a gente ficar numa postura ereta? O que faz eu ficar em pé? A musculatura que está me sustentando, me segurando. Então é essa musculatura que tem que proteger a minha lombar e não fazer alongamentos para proteger a lombar. São duas coisas diferentes. É o fortalecimento da musculatura que vai proteger a tua lombar. Outra coisa que vai proteger a tua lombar, a terceira, é a higiene da coluna. O que é isso, Sandra? A higiene da coluna são várias ferramentas que tu vai colocar no teu dia a dia, que tu vai aplicar no teu dia a dia, na tua rotina diária, que são coisas muito simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. Sabe por quê? Porque uma das coisas que machuca bastante a nossa lombar, principalmente quando a gente já está com dor, é fazer os movimentos que a gente faz no dia a dia sem nem se dar conta de como está fazendo eles. Quais movimentos, Sandra? Sentar e levantar, se abaixar, amarrar o tênis, botar as calças, botar a blusa, tudo, gente. Todas as coisas que a gente nem se dá conta que faz no dia a dia, todas as coisas automáticas, lavar a louça, pegar uma coisa, lavar uma roupa, entrar no carro, subir a escada, entrar no elevador, tudo isso interfere. E como que eu melhoro essas coisas? Como que eu sei o que eu tô errando e como que eu sei como acertar? Com as ferramentas da higiene da coluna. O que mais? A quarta coisa para proteger a coluna de vocês e melhorar da dor é entender o teu padrão de dor. Olha só, gente, eu sou profissional da área da saúde e eu ajudo vocês a melhorar da dor. Eu já passei por dor lombar, já fiz exame, já fiz tratamento, já melhorei. Graças a Deus hoje vivo sem dor. E uma coisa que me fez melhorar ainda mais rápido foi entender o padrão da minha dor. Como assim? Que dor que eu tenho? Como que funciona? Vocês não precisam estudar tudo que a gente estuda na área da saúde, meu Deus, os nomes técnicos, todos, ler livro, artigo, não precisa disso. Mas o corpo é de vocês. Eu não sinto a dor por vocês. Eu senti a minha, mas a de vocês eu não sinto. O médico não vai sentir, o físio não vai sentir. Nenhum profissional da saúde vai conseguir sentir a dor de vocês. Ele não tá no dia a dia com vocês sentindo, eu não tô lá. A gente vai ajudar da melhor forma possível. E é por isso que a pessoa tem que entender também do seu próprio corpo. Coisas básicas, gente. Por que a tua dor acontece? Em qual movimento que a tua dor piora? Em qual movimento que ela melhora? Como que eu protejo? Lá na minha coluna, quando me falaram aqueles nomes que eu tenho lá no meu exame, o que significa essa desgraça? O que são esses nomezinhos? Às vezes os nomes nos assustam mais do que deveriam. Por quê? Porque a gente não entende.
Mas, ó, gente, entender o padrão da dor não é nada complicado. Vocês não precisam nem saber nada do exame lá se vocês não quiserem. Mas vocês têm que entender dos movimentos que geram dor, dos movimentos que melhoram a dor de vocês. Entender o padrão da dor. Essa é a quarta coisa. O que tudo isso mostra, gente? Que alongamento não é vilão e também não é herói, tá? Não é vilão e nem é herói. Como várias coisas que a gente faz. Várias ferramentas. O alongamento é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar com as pessoas. E como qualquer ferramenta, se usada do jeito certo, pode ajudar muito, e se usada do jeito errado, pode atrapalhar, tá bom? Então eu preciso entender em qual momento eu tenho que fazer isso. Eu preciso perceber, vocês precisam perceber também se tá fazendo mal para vocês. Pô, eu fui lá e me mandaram fazer um alongamento, eu fiz e senti pior. Aí eu fui lá de novo, me mandaram alongar de novo. Não faz de novo. Fala, pô, eu senti piorar. Vamos conversar? Me explica como é que é, sabe? É isso que vocês têm que fazer, inclusive comigo. Vocês podem me mandar direct, manda mensagem para mim, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá? Ok? Agora a gente vai falar da outra face, do outro lado do alongamento. Quando que ele não ajuda, quando que ele pode piorar, gente. E isso é mais comum do que a gente imagina, como eu já dei uns spoilers antes para vocês, tá? Muita gente fala assim, coach, eu comecei a fazer alongamento para a coluna e piorou a minha dor. Isso acontece, gente, porque o nosso corpo, ele tem limites e ele também nos dá sinais. Quando a gente não respeita esses sinais, o corpo vai responder com mais dor ainda. Então, por exemplo, se o teu padrão de dor, se a tua dor lombar piora quando tu se curva para frente, quando tu se inclina para frente, então é muito provável que alongamentos, como tentar encostar a mão no chão, puxar a perna, puxar o joelho pro peito, que a gente já mostrou antes, ou fazer qualquer um desses que vão forçar ainda mais para baixo o teu corpo, podem agravar essa dor que eu mostrei para vocês antes. O teu disco pode irritar ainda mais o teu nervo, tá? Esses movimentos, eles forçam uma flexão que tu fica ali sustentando na lombar. Caso de hérnia, protusão, abaulamento, ciático inflamado, podem irritar ainda mais esses tecidos. É outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma dessensibilização desse nervo, um alívio dessa dor. E é com outro movimento, é outra ferramenta que a gente usa. Se tu já teve essa frustração de alongar achando que ia ajudar e só piorou, comenta aí pra mim que eu quero saber, tá? Eu quero saber quem aí já passou por isso. Agora, se tu tá numa fase de dor aguda, como eu falei antes, aquela dor mais recente, quente, que dói pra tudo, o alongamento muitas vezes vai aumentar essa inflamação, porque o teu corpo ele já tá tentando te proteger. E aí tu vai entrar esticando, puxando, forçando. E o resultado, quando a gente faz isso, a gente vai na força. O nosso sistema de defesa entra em alerta. E aí a nossa dor aumenta. Então, nesses casos, o melhor caminho é a gente trabalhar com fortalecimento, com posição neutra da lombar, algum descanso ativo, algumas caminhadas que são recomendadas do jeito certo, no tempo adequado. Agora, se tu tá com aquela dor que irradia pra perna, aquele formigamento, aquela sensação, às vezes até de choque, de fisgada na lombar, isso indica que o teu nervo tá pressionado. Às vezes, quando tu vai fazer o movimento, puxa, irradia e dá uma fisgada muito ruim. E aí, se tu tentar forçar o alongamento de posterior, forçar o alongamento da tua lombar, vai provocar ainda mais sensibilidade. Então, esses raiozinhos que estão ali, ou esse nervo que está pinçado, ele vai piorar ainda mais, vai aumentar muito mais essa irritação ali naquele lugar, tá? Deu para entender? Quando a gente faz assim, às vezes baixa o tronco, inclinando, sabe? Então, essas coisas, elas não vão ser legais se esse é o teu caso. Tu pode esticar o teu nervo e piorar ainda mais. E às vezes gerando até mais tensão, como a gente falou antes. E aí o teu corpo, ele vai travar tudo, vai gerar mais tensão ali na tua lombar. Nesses casos, gente, o ideal é fazer o que então, Sandra? O ideal é a gente trabalhar mobilidade do jeito certo. Não só ficar se mexendo, mas a gente trabalhar uma mobilidade que vai trabalhar a mobilidade do teu quadril, a mobilidade da tua torácica e não da tua lombar. A lombar, a gente tem que trabalhar o fortalecimento, protegendo ela com os exercícios de fortalecimento de core adequados para essa situação mais inicial de dor, tá? Sem tensionar demais. São tudo movimentos seguros de fazer com dor, certo? E às vezes, gente, tem uma situação que é bem comum para quem tem dor lombar já há um pouquinho mais de tempo. Às vezes o alongamento vira aquele remedinho de todo dia, sabe? Pô, começa a incomodar um pouco a lombar, pum, tu já dá uma alongada. Puxa a perna, levanta o joelho, faz isso, faz aquilo, achando que tu tá ajudando. Mas eu espero que tu já tenha entendido que tu pode achar que tá ajudando, só que se o movimento for o que te agride, tu tá só repetindo esse movimento, essa situação que vai manter a tua dor ativa,
viva. E aí, o que era para ser um alívio nessa lombar, vira, sabe o quê? A manutenção da tua lesão, a manutenção da tua dor. Então, o alongamento que era para ser uma melhora para ti, ele vira uma coisa que vai mantendo a tua dor ali todo santo dia, de forma disciplinada. A tua dor vai continuar porque tu segue alongando e segue piorando com o alongamento, tá bom? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação a essa parte do alongamento. Para quem tá com essa situação aqui, às vezes dá aquela fisgada, dá aquela pinçada, vai fazer um alongamento ou sente essa parte mais pinçando, tu precisa fazer essa aula 3 aqui, que é a sessão para alívio da dor e dessensibilização da coluna. E tu precisa também fazer a higiene da coluna. Claro, tu tem que assistir todas essas aulas aqui, mas eu já tô te falando, tu vai entrar e se tu tá nessa situação, tu precisa ir direto para a parte da sessão de alívio da dor e dessensibilização da coluna. Essa aula aqui, tu vai fazer todo santo dia. É uma aula segura, simples de fazer, não vai forçar nada, tu vai deitar no chão e vai fazer ela. E ela já vai começar a tirar essa parte de pinçamento, essa parte horrível de sensibilidade que está na tua lombar. Essa aula pode mudar completamente essa tua semana aqui. Pode mudar completamente se tu for disciplinado e fizer todo santo dia, respeitando a tua dor e também praticando as ferramentas da higiene da coluna. Tem essa aula completa para vocês também, explicando cada uma das coisas para tu colocar no teu dia a dia. E claro, gente, tem também aqui, ó, para quem sente dor, às vezes, tá final do dia, vai lá, a lombar tá mais rígida, tá mais dolorida, tá cansada do dia a dia de vocês, às vezes tu trabalha o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé, final do dia não aguenta mais. Escutem o áudio de respiração guiada. Façam, pratiquem essa respiração guiada aqui para aliviar a lombar de vocês. São técnicas de respiração que tu vai fazer ali junto comigo no áudio. É só deitar, ligar o áudio e fazer, ouvir a técnica e fazer ela junto comigo para ir relaxando a tua lombar e tu conseguir dormir melhor e acordar melhor. Então, gente, isso aqui é só bônus, nem começou o desafio ainda. Isso aqui são os bônus para vocês já começarem o alívio da dor e não precisar esperar para começar a melhora lá no começo do desafio. Então, já tá tudo certinho aí para vocês. Testem, gente, é R$29, galera. É R$29. E se tu fizer todo o desafio e não melhorar, vocês podem pedir reembolso. Eu realmente só quero que vocês melhorem no desafio. É R$29 para participar dos 7 dias comigo. E também ter esses bônus que eu acabei de falar para vocês. Então, quem aí quer participar, tá? É interessante que tu participe para quê? Para tu proteger a tua coluna do jeito certo, para tu aprender qual movimento que tá piorando e irritando ainda mais esses teus nervos que estão pinçados, para a gente tentar reduzir isso e tu conseguir evitar esse tratamento mais invasivo, tá? Participa do desafio, faz os 7 dias, começa segunda-feira já. Eu tenho certeza que alguma coisa vai te ajudar, tá? Tenho certeza disso. Porque a gente trabalha lá dentro respeitando a dor de cada um, respeitando a coluna, porque é isso que ela precisa ser respeitada com os exercícios certos, ser protegida e não ser espichada, judiada e faz isso, faz aquilo. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer as coisas certas na sequência certa. Quando a gente faz as coisas certas, gente, o alívio da dor, ele é mais rápido, alívio da dor. E aí, dependendo de cada caso, vocês vão ir se livrando da dor lombar, cada um no seu tempo. Cara, eu já tive aluno no desafio de Strava, gente, que, no segundo dia já tava melhor da dor. Quarto, quinto dia, uma diferença gigantesca. Até tem aqui, ó, na própria página que eu mandei pra vocês, depois vocês podem fuçar melhor, tá? Mas são mais de 1000 pessoas que eu já ajudei a melhorar da dor, a transformar da dor. Ó, o Ailson, melhor coisa que já fiz, zerei a dor, zerei anti-inflamatórios, porque essa é uma coisa muito comum, né? A gente sempre, vai lá, tá com dor, mete um anti-inflamatório, acontece. Só que a gente pode sim viver sem remédio, viver sem dor, tá? Olha aqui o Lucas, tá pago, hoje acordei sem dor depois de alguns anos. Gente, anos com dor, terrível. Então, vocês podem ver, tem vídeo também, para quem gosta de assistir as pessoas falando aqui, depois tem mais depoimentos aqui embaixo. Então, vocês podem ficar à vontade, dar uma olhada na página e façam a sua inscrição, comprem o ingresso de vocês por R$29. Vai começar já na segunda-feira. Na segunda-feira começa o desafio de Strava, do dia 1º ao dia 7 de setembro, tá? E eu digo para vocês, a hora que vocês comprarem o ingresso, vocês já vão mudar uma chavinha na cabeça de vocês, que vocês vão virar o nerd do Strava. O que é isso? Vocês vão pegar o desafio, gente, vocês vão fazer de cabo a rabo. Vocês vão entrar lá hoje,
vão entrar lá na plataforma e vão fazer tudo que precisa ser feito. Já tem aula para vocês assistir, já mostrei ali para vocês. Vocês precisam praticar, apliquem as coisas, assistam do início ao fim os vídeos que tem, é tudo vídeo curto, explico para vocês, respondam a matrícula obrigatória lá. Quanto mais coisas vocês fizerem, mais conhecimento e mais rápido vocês vão melhorar da dor de vocês. Essa é uma coisa muito importante. Contem comigo para melhorar da dor, mas sejam comprometidos também. Não entreguem a responsabilidade para alguém. Eu aqui, ó, tô junto com vocês. Tô junto contigo para melhorar da dor. Eu sei como é ruim, mas eu preciso de ti também. Então, entrou lá, comprou o ingresso, vai, assiste os vídeos, faz os exercícios. Segunda-feira começou o desafio, faz o treino do dia. Até para quem ainda não sabe direito como vai funcionar, olha só, vai ser assim, ó, gente, como que vai funcionar a 6ª edição? A gente já tá na 6ª edição do Desafio de Strava. Vai ser um desafio de 7 dias, tá? É um evento que acontece do dia 1º ao dia 7 de setembro. São 7 treinos em vídeo que vocês vão receber. Segunda-feira vai ter o treino 1, terça-feira vão receber o treino 2 e assim por diante. Todo santo dia vocês vão fazer um treino seguro, movimentos explicados, a técnica eu explico bonitinho, tintim por tintim, cada movimento, como que cuida da lombar, como que faz a respiração junto. Vocês podem fazer em casa, não precisa de equipamento. Os treinos, eles não são ao vivo. Então, vocês vão poder fazer no melhor horário, na melhor parte do dia de vocês. Sandra, eu posso fazer de manhã? Faz de manhã. Faz meio-dia, de noite, de tarde. Não importa. Mas, ó, nerd do Destrava. Treino 1 no dia 1. Treino 2 no dia 2. E assim por diante. Se comprometam. São só 7 dias, gente. Se vocês realmente querem melhorar da dor lombar de vocês, compra o ingresso, entra no pré-Destrava, faz as aulas que precisa. E quando entrar nos dias do desafio, façam certinho, se comprometam. O treino tem 20 minutos para vocês fazerem. Então, não, todo mundo consegue encaixar na rotina 20 minutos, tá bom? Também a gente vai ter durante a semana aulas ao vivo comigo. Eu vou trazer temas muito importantes para vocês, mais aprofundados do que a gente está falando aqui nas lives. Vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo comigo sobre os treinos, sobre a dor de vocês. Enfim, vai ser muito legal. As aulas ao vivo vão ser 4 aulas durante a semana, tá? Elas vão acontecer às 20 horas. E elas também vão ficar gravadas durante os 7 dias para vocês assistir. Pô, Sandra, não consegui participar ao vivo segunda-feira às 8 horas. Não tem problema, assiste depois em algum outro momento que for melhor para ti, se tu não puder estar ao vivo. E também, como eu falei para vocês, vocês já têm conteúdos extras de bônus agora que entrarem lá na plataforma. Aulas preparatórias para vocês. Muito simples, assim que vocês comprarem o ingresso, vocês já vão poder acessar essas aulas e fazer hoje mesmo. Entrar em ação hoje mesmo. Aqui, gente, olha só. Essa aqui é a plataforma onde vocês vão entrar da Hotmart. Celular, tablet ou computador, vocês podem acessar a plataforma, certo? E aí, vocês vão ir nesse módulo aqui. Comece por aqui, gente. O nome já está bem claro para vocês. Aí, vocês vão ter uma aula aqui de boas-vindas e eu vou dar informações importantes. Depois, vocês vão entrar no grupo oficial do WhatsApp para receber os treinos e as aulas, tá? Toda semana do desafio, eu vou mandar os treinos e vou mandar as aulas lá no grupo oficial do desafio, para ficar fácil para todo mundo. Então, precisa estar no grupo oficial do desafio. Depois tem uma matrícula obrigatória, onde vocês vão me responder tudo sobre a dor lombar de vocês, para eu melhorar o desafio para vocês. E também tem a gravação do desafio para quem, pô, Sandra, eu quero a gravação, quero em formato, quero os treinos, quero as aulas que teve, quero ficar por mais tempo, um ano inteiro. Vocês podem adquirir também a gravação em formato de aulas e treinos para vocês ter durante um ano inteiro aí. E aí a gente entra aqui nesse módulo 2, que são os bônus do pré-Destrava. Aqui, gente, tem aquelas aulas e sessões práticas que eu falei para vocês. Tem a aula 1, os 3 perigos que, se vocês não tiverem ligados sobre isso aqui, vocês podem se ferrar bastante procrastinando essa dor de vocês. A aula 2 é uma aula onde eu explico respiração, estabilidade e fortalecimento de core. É muito importante vocês entenderem da máquina de vocês. Vocês são o piloto da Fórmula 1 aí e o carro de vocês têm que entender minimamente a mecânica, tá? E são coisas super simples, eu explico de forma muito fácil para vocês. Uma aulinha, tudo é aulinha curtinha, tá, gente? Não se preocupem. Esta aula tem a aula bônus que eu explico para vocês e a sessão de alívio da dor e dessensibilização da coluna. Esta é muito, muito importante se tu tá com dor agora. Tu precisa assistir e fazer hoje, tá? Compra teu ingresso, entra lá e vai fazer essa sessão de alívio da dor e dessensibilização da coluna. É uma prática segura, tá? Não tem movimento perigoso para tua lombar, é deitado, tranquilo.
super suave, mas melhora bastante a tua dor. Para quem estava fazendo alongamento e piorando com o alongamento, essa sessão aqui é o salva-vidas de vocês para esse momento. E também tem a sessão da higiene da coluna que eu falei para vocês. Precisa colocar essas ferramentas no dia a dia de vocês a partir de hoje, a partir de amanhã, para vocês já ir melhorando e aliviando ainda mais a dor até chegar no dia do desafio. E aí sim, a gente fazer os 7 dias juntos, praticando, tirando dúvida, tendo as aulas e melhorando juntos durante o nosso evento, que vai começar na próxima segunda-feira. Beleza, galera? Então, quem quiser comprar o ingresso e participar do desafio, já começar hoje a fazer as sessões, aperta no link que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Teve algum aprendizado, algum insight, alguma ideia? Aprendeu alguma coisa nova hoje? Foi legal a live? Comenta aqui embaixo para mim, que vai ser bacana eu saber. E se ainda tiver dúvida também, pode me mandar que eu vou ajudar vocês.